Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Antes de trazer as informações, aquele pedido tradicional para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, no botãozinho aqui embaixo e também ativar o sino para ficar por dentro de tudo que acontece no canal Vene Casagrande. Agora vamos para as informações. Muitos torcedores não sabem, mas o Flamengo tem 11 jogadores vinculados com o clube apenas até dezembro. E eu vou trazer todos os detalhes e como estão as situações desses 11 jogadores. Vamos começar, obviamente, pelos goleiros. Diego Alves, titular absoluto na meta do Flamengo, era um jogador que dificilmente era poupado pelo técnico Jorge Jesus. O Flamengo tem interesse em continuar com o jogador. As conversas pela renovação de contrato foram iniciadas no começo do ano, antes da paralisação do futebol brasileiro. Com a paralisação e agora com a saída do técnico Jorge Jesus, a diretoria do Flamengo ainda não voltou a conversar com os representantes do goleiro. O que eu sei o goleiro de 35 anos está sendo monitorado pelo Al Hilal da Arábia, clube o qual o Gustavo Cuejá, volante, que estava atuando pelo Flamengo, atua atualmente. O clube monitora, não tem nenhuma negociação iniciada. Eu, inclusive, entrei em contato com um dos sheiks que fazem parte da diretoria, digamos assim, do Al Hilal, e ele confirmou que o Diego Alves é um jogador interessante e que eles monitoram, mas ainda não há nenhuma negociação em andamento. O que eu sei sobre o Diego Alves, o Flamengo tem interesse em continuar, a princípio oferecer um contrato de 2 anos, mas as negociações estão congeladas neste momento e deve voltar a acontecer após o início do Campeonato Brasileiro. Um outro goleiro que está vinculado com o Flamengo até dezembro é o goleiro Thiago, de 24 anos. Ele ficou conhecido pela torcida rubro-negra após a falha na final da Copa do Brasil em 2017. Vocês vão recordar, inclusive o Arrascaeta, que hoje é jogador do Flamengo, fez o gol naquela falha. Depois daquela falha, o Thiago não teve mais grandes oportunidades no Flamengo. Foi emprestado ao América Mineiro. Esse ano foi emprestado ao Estoril, estava emprestado ao Estoril até junho deste ano. Mas, com o fim do empréstimo, o Flamengo, o jogador e o Estoril entraram numa negociação e o jogador irá rescindir com o Flamengo para assinar um contrato de 3 anos com o Estoril, de uma forma definitiva. O Flamengo não vai receber nenhum valor por conta dessa negociação, mas vai ficar com 20% dos direitos econômicos para uma futura venda do goleiro. Um outro goleiro que está vinculado ao Flamengo até dezembro é o Alex Muralha. Está emprestado ao Curitiba até dezembro deste ano, o Flamengo não vai renovar com ele e depois ele vai definir o que fazer na sua carreira, se ele renova com o Curitiba, se ele fica no Curitiba por mais tempo, mas o Flamengo, a princípio, emprestou o jogador, não vai renovar e em breve, a partir de dezembro, ele não será mais atleta do rubro-negro carioca. Agora vamos para a zaga. Matheus Dantas, como eu informei aqui, ontem venho informando com uma certa rotineira, digamos assim, uma notícia rotineira, que o Dantas estava em negociação com o Farense de Portugal e ontem informei que o Flamengo e o Farense estão trocando a documentação e o zagueiro vai se despedir do rubro-negro carioca em breve. Basta agora a assinatura de contrato. O Flamengo não vai receber nenhuma quantia nesta negociação, mas vai ficar com 30% dos direitos econômicos para uma futura venda. O Flamengo tem feito esse tipo de molde, digamos assim, nas negociações, porque entende que tem risco de perder os jogadores de graça. Ficando com uma porcentagem, pelo menos tem direito a algum dinheiro caso o jogador seja vendido futuramente. Então o Matheus Dantas, bem próximo de se despedir do Flamengo, vai assinar contrato de 3 anos com o Farense de Portugal. Agora vamos para meia. Diego, camisa 10 do Flamengo, um jogador, um dos líderes do grupo. Inclusive, quando o Everton Ribeiro não está em campo e ele está em campo, ele é o capitão do clube, ele é o capitão do time. O Flamengo tem interesse em renovar, mas isso ainda vai ser discutido com o representante do atleta, o seu Djair Ribas, que é o pai do jogador. Inclusive, ele ainda não foi procurado pelo Flamengo e ele também não vai procurar o Flamengo para saber se o Flamengo tem interesse em renovar ou não. Segundo ele, isso vai ser discutido com uma certa naturalidade e vai aguardar a diretoria do Flamengo se manifestar. Mas o Flamengo tem interesse em renovar com ele, claro, dependendo dos valores. Isso ainda vai ser discutido, isso ainda vai ser negociado. O meia, PP, é um jogador que não está sendo aproveitado no Flamengo. O Flamengo busca uma negociação com ele nos mesmos moldes que foram feitos com o Thiago, por exemplo, com o Matheus Dantas, de
ceder o jogador de graça, digamos assim, mas ficar com o percentual dele, já que ele tem contrato apenas até dezembro, e está livre para assinar um pré-contrato com outro clube, e com isso o Flamengo perdeu o jogador de graça. Alguns clubes de Portugal, segundo apurei, estão interessados no jogador, mas ainda não tem nenhuma negociação avançada, digamos assim. Berrio, esse se despediu recentemente, eu botei ele aqui porque ele ainda tem contrato com o Flamengo, porque a rescisão ainda não foi assinada. A tendência é que entre hoje e amanhã a rescisão saia e com isso a rescisão de contrato no BID também seja publicada. Mas o Berrio também se despediu do Flamengo, assinou com o Khor Cafá dos Emirados Árabes por 2 anos. O Flamengo não recebeu nenhum dinheiro por essa negociação, mas ficou com 30% dos direitos econômicos do colombiano para uma futura venda. O Berrio foi um jogador que dificultou ao máximo uma saída do Flamengo. Vocês vão se recordar, ele teve uma proposta muito boa, principalmente na parte financeira do Tijuana, do México. Ele receberia cerca de $1 milhão e 200 por ano, bem mais do que ele recebia no Flamengo. Mesmo assim, ele não gostou da proposta, recusou. O Flamengo já tinha dado ok, mas ele recusou propostas do Curitiba, do Cruzeiro, mas enfim o Flamengo conseguiu negociar o jogador com o Khor Cafá dos Emirados Árabes e ele já até se apresentou ao novo clube. Lucas Silva, esse está bem perto também de deixar o Flamengo para atuar no futebol português. Ele tem uma proposta do Paços de Ferreira, como informei ontem, uma proposta ao Flamengo foi feita, oficializada, basta agora o Flamengo aceitar, dar ok ao clube português que ele irá se despedir. A proposta é, Flamengo fica com 30% dos direitos econômicos do atleta, ele também tem contrato até dezembro, né, como vocês sabem, ele pode sair de graça, por isso o clube português entende que não vale a pena fazer nenhum investimento para ter o jogador, apenas ceder uma parte dos direitos econômicos ao Flamengo. E ele assinaria um contrato de 3 anos com Paços de Ferreira. Esse jogador já foi procurado pelo Gil Vicente de Portugal, pelo Farense de Portugal, pelo Atlético Goianiense recentemente, como informei no último final de semana, e agora está bem próximo de deixar o Flamengo. Basta o Flamengo dar o ok e a rescisão vai ser assinada. Agora, Thiago Santos, vocês nem lembram disso, mas ele ainda é jogador do Flamengo, está vinculado ao Flamengo até dezembro deste ano. É um jogador que se machucou recentemente em um treino no Flamengo, machucou o tendão de Aquiles, teve que passar por uma cirurgia. Tem contrato com o Flamengo até dezembro, mas o Flamengo busca uma rescisão para que o jogador fique livre no mercado. Isso ainda está sendo discutido, mas ele ainda tem contrato com o Flamengo. O Flamengo, obviamente, não vai renovar com ele, é um jogador que não está sendo aproveitado e, com isso, busca uma rescisão de contrato com o atleta. Agora, vamos para esses 2 jogadores que estão emprestados ao Flamengo até dezembro deste ano. É o Pedro e o Pedro Rocha. Pedro pertence à Fiorentina, está emprestado ao Flamengo até dezembro. Pedro Rocha pertence ao Spartak de Moscou da Rússia e está emprestado até dezembro. O Flamengo, em breve, vai buscar a extensão de contrato desses 2 jogadores até fevereiro de 2021, que é quando acaba o Campeonato Brasileiro. Mas isso ainda vai ser negociado. Lembrando, o Flamengo teve que pagar um valor para que esses 2 jogadores fossem emprestados pelos respectivos clubes. Isso ainda vai ser negociado. O Flamengo tenta a extensão de contrato até fevereiro de 2021, sem que haja um investimento a mais do que já foi feito pelo clube rubro-negro para ter esses 2 jogadores. Então, essas são as situações desses 11 atletas que têm vínculo com o Flamengo até dezembro. Desses, Diego Alves, goleiro, e o meia Diego Ribas são que têm chances de renovar com o Flamengo. Pedro Rocha são jogadores que estão emprestados pelos respectivos clubes, tem opção de compra fixado em contrato. Caso o Flamengo queira ficar de uma forma definitiva com esses 2 atletas, terá que pagar os valores que estão em contrato. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Valeu, um abraço.